Fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso gigante da colina. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, estamos na campanha dos 100 mil. Ó, as vagas são limitadas, tá, galera? Tem muita gente chegando. Então, quem não for inscrito ainda e assiste o canal aqui, é de graça a sua inscrição. É só clicar nesse botão escrito inscreva-se aqui embaixo, confirmar a tua inscrição e ponto. Deixa o like também e habilite o sino das notificações, tá certo? Vamos juntos, rumo aos 100 mil inscritos aqui, tá pertinho já. Bom, galera, eu quero falar algumas coisas aqui, sendo bem exato com vocês, bem reto com vocês. Não adianta ficar aqui de mais, contando história, sabe? De que, você apoiou, vendeu o Vasco. Não fiz nada, quem dera. Se eu tivesse, né, esse poder de vender o Vasco ou administrar alguma coisa dentro do Vasco. Eu acho muito fácil uma administração. Eu não acho administrar difícil, sinceramente. Não sei se isso é só com o Eduardo ou você também pensa assim, caraca, é fácil administrar. Eu tenho condições de pegar 100 milhões e formar um time, um excelente time, para competir no Campeonato Brasileiro com um grande treinador e eu não consigo fazer. Como é que não consegue fazer? Como é que não consegue fazer? Eduardo, mas comprou e não pagou. Gente, a pergunta é: o Vasco comprou. Se não pagou, é outra situação. Mas comprou. Os times venderam para o Vasco. Essa é a pergunta. Vocês estão entendendo aqui a situação, o contexto? Então, assim, eu tô chateado. Tem 2 jogadores aí contratados, 2 jogadores fechados, mas os clubes só liberam esses 2 jogadores. Eu trouxe essa informação aqui. O Flávio Dias também trouxe ontem, e eu acho muito estranho tudo isso, sabe? O Vasco tem 2 jogadores contratados, mas para os clubes, os donos desses jogadores, e bons jogadores, eu não tenho nome, tá? Deixar isso bem claro, senão a galera vai ficar, quem deve ser? Então, assim, para o clube liberar tem que ter grana, cadê a grana? Arrumaram dinheiro para pagar o Léo Jardim, e aí? E os outros? Tá esperando o dinheiro do Pedro Raul entrar para enfim, firmar outros contratos? Isso está errado. Isso está errado. O Vasco deveria ter dinheiro nesse momento. Essa administração está ruim. E se a 777 estiver vacalhando, troca a empresa. Esse é o pensamento do Eduardo. Eu não vou ficar aqui contando história, nunca fiz isso, contando história para torcedor. Sabe? Jamais. Sabe? O Vasco ontem, para quem não sabe, foi notificado. Eu falei sobre isso aqui há dias atrás. A galera lembra, quem acompanha o canal, sobre o transfer ban da FIFA. Foi notificado ontem, ou seja, tem 45 dias para pagar o Nacional, cerca de $1 milhão, né? Tem que pagar o Nacional, senão vai sofrer o transfer ban. Eduardo, mas aí o Vasco prometeu, disse que vai pagar, deu garantias de pagamento e tudo mais. Mas não era para estar acontecendo. Esse é o X da questão. Não deveria estar sofrendo, passando essa vergonha. O Vasco voltou, tá? Voltou ao normal. Nesse momento, o Vasco passa vergonha no mercado da bola. É incrível, não deveria. Mas nesse momento, nós estamos passando mais uma vez por erros administrativos, vergonha no mercado da bola. Essa é que é a grande realidade, tá? Então, assim, me sinto envergonhado. Só acredito nos reforços quando estiverem com a camisa do Vasco. Beleza? Essa é a minha posição, tá? Vou falar aqui sobre as negociações, sim. Vou noticiar, vou trazer da melhor maneira possível, da melhor forma possível, a notícia para vocês. Mas hoje, a grande realidade, meu pensamento é esse. Quando estiver fechado, quando estiver muito bem encaminhado, e olha lá, hein, se não tiver assinado, aí eu cravo aqui a contratação. Mas tem negócio, sim, dentro do Vasco. Essa informação é clara, tá? Bom, mudando aí a situação, eu vou falar sobre alguns assuntos aqui. Franco Fagundes, como é que você vai contratar? O Vasco, o presidente do Nacional acabou enfim, não quer ver nem a cara do Vasco, né? Porque não pagaram o Puma, foram à FIFA. Vocês acham que eles vão negociar o Franco Fagundes com o Vasco? Seja sincero, peraí, o clube acabou de, me dar um calote. Como é que eu vou negociar outro jogador? O cara não é burro, o cara não é maluco. Então não vem pro Vasco.
Essa história do empresário dele aí, falou, isso é história, tá? Então ele não vem jogar no Vasco, tá? Essa situação, falei aqui do Vasco, enfim, negociou com 2 grandes jogadores, mas espera aí o dinheiro, a verba para pagar os clubes, já tá tudo certo, acertou os salários, tá? Deixando isso bem claro aqui. Mas o Vasco precisa indenizar, pagar esses clubes para que esses jogadores possam ser liberados e para jogar no Vasco. Outra situação aqui, gente, o lateral Jefferson do Atlético Goianiense, o Vasco foi atrás de um lateral no mercado, não é mau jogador não, tá? Já foi liberado, esse vem jogar no Vasco, corrigiu a lateral, mas não é de um lateral, Paulo Brax. Nós não estamos precisando só de lateral. Lateral tá tudo ok, volante. Essa situação envolvendo o Praxedes também é outra negociação que o Vasco retomou, que parece que o Ramon Dias ligou pro cara. Beleza, é volante. Nós estamos precisando de um camisa 10 e agora mais ainda de um camisa 9. Sabe? Eu fico aqui, gente, até peço desculpas, assim, que eu vou ficando nervoso durante as lives, durante os vídeos, que não dá para entender, cara. O planejamento é um planejamento, assim, sinceramente, muito amador, sabe? Se a vinda da SAF foi para tornar as questões do futebol do Vasco profissional, não está conseguindo, ou não conseguiram, porque tá um filme de terror. Falta o camisa 10, falta o camisa 9, falta reforços ali para fortalecer esse elenco do Vasco. O Ramon Dias é um excelente treinador, mas foi a última opção, porque o Vasco tomou vários nãos de vários treinadores, sabe? Essa é que é a grande realidade, essa é a vida como ela é, sabe? Então, o Jefferson, só para terminar esse assunto aqui, o Jefferson vai ser liberado para o Vasco na quinta-feira, tá? E chega, tá, para realmente disputar a posição e tal. Um jogador que tem um chute muito forte de perna canhota, vem de um time de Série B, mas é um bom lateral, tá? Eu acompanhei e ano passado falei, pô, esse lateral poderia jogar em algum momento no Vasco. Quem viu aqui o Jefferson jogando sabe disso. Começou a carreira no Goiás, depois foi para o Atlético Goianiense. Realmente é um bom lateral, tá? Mas eu acho que o Lucas Piton está bem acima desse atleta, tá certo? A situação do Vasco aí, envolvendo o STJD, é um assunto importante, porque o Vasco ainda pode ter torcida, acho que vai valer a pena, sabe? Aí o departamento jurídico do Vasco se empenhar, né, nessa investida. Vasco protocola pedido para que o STJD libere público em São Januário e sugere, né, vender ingressos só para mulheres e crianças. Seria muito legal ver as meninas, a mulherada lá torcendo para o Vasco, empurrando o Vasco, e a criançada, né? Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. E a criançada, de repente, troca essa energia, né? Passa uma energia positiva para esse jogo de domingo contra o Atlético Paranaense, dentro de São Januário, a mulherada lá torcendo, empurrando o Vasco, junto com as crianças, junto com seus filhos e tudo mais. Vai ser legal pra caramba. Tomara que o STJD libere para o Vasco. O Vasco está muito otimista nesse negócio, porque o Vasco já cumpriu, né, 50% aí da punição e agora aguarda um desfecho positivo envolvendo essa história, tá? Então, assim, na minha opinião, não adianta inventar história. Tem que apresentar soluções. Chega de história. O torcedor está cansado, de saco cheio dessa papagaiada o tempo inteiro e que nada no Vasco vai para frente. É isso mesmo, nada no Vasco anda, tá? Parece uma maldição, mas nada no nosso clube anda. Eu tô chateado e volto aqui para trazer boas notícias quando houver boas notícias. Quando não tiver, é isso, ponto. Sabe, eu não vou ficar aqui passando paninho, não. Muita gente fala, passa pano. Eu cobro, eu bato. Quem acompanha. Sabe por quê? Porque tem uma meia dúzia, galera, que acaba não acompanhando. Pô, o Eduardo tá lá no estádio, o Eduardo tá transmitindo jogos, o Eduardo tá fazendo uma livezinha lá. Vamos lá, vamos acompanhar, vamos inscrever, vamos acionar o sino das notificações e deixar o like, porque eu quero receber aqui, eu quero ver o trabalho do Eduardo no cotidiano, no dia a dia. É assim que tem que ser. Enfim, daqui a pouco tem mais vídeos, mais informações do Vasco, mais desabafo também, tem tudo aqui no canal, tá certo? Se inscreve aqui embaixo, confirma a tua inscrição, participe da campanha, porque isso aqui é Vasco da Gama.
Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.